pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ónix e pedras de engaste para a esmola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo o homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor a trazia. E todo o possuidor de madeira da acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ónix e pedras de engaste para a esmola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo o homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Bom dia a todos. Não sei se vocês foram a um casamento recentemente, mas nos últimos anos aqui em Portugal tem havido cada vez mais noivos que, em vez de pedirem aos convidados para contribuírem financeiramente para as despesas do casamento, eles criaram uma lista de casamento com vista alegre. Dá para ver isso no PowerPoint, acho eu. Dá para ver isso, Juliano, no PowerPoint, pode avançar. Sim. Vamos ver. Mas na Vista Alegre, ou se calhar FNAC também, há várias prendas que as pessoas podem, listas que elas podem criar para depois ver. Exato. E podes passar, FNAC também tem isso. Mas o casamento mais recente em que eu fui, houve uma lista que não teve apenas as coisas que as pessoas precisam. Normalmente são as coisas que as pessoas precisam, não? Copos, talheres, roupa de cama, estas coisas. Mas foi um casamento em que houve outra coisa bastante fixe. Pode ser, exato. Um PlayStation 5, apenas 600 euros e 23,99, exato. Pronto, elas foram muito espertas, não é? Ou seja, aproveitar a oportunidade de um casamento para pedir coisas que elas não apenas precisavam, mas o que elas queriam. Então, aqui vai a minha pergunta. Se tu tivesses de criar uma lista de prendas, seja para o teu casamento, ou para o teu aniversário, ou para Natal,
Com coisas que tu realmente queres, não apenas o que tu precisas, mas o que tu queres. Então, o que é que tu ias colocar na tua lista? Qual seria a melhor prenda que alguém te podia dar? Ou se calhar vai mais além disso, ou seja, se tu pudesses dar esta lista a Deus, o que é que tu ias colocar na tua lista para entregar a Deus? Coisas que tu realmente queres. Qual seria a melhor coisa que Deus poderia te dar? Bem, hoje vamos continuar não a pensar sobre a PlayStation 5, mas a estudar o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e conta a história de como Deus resgatou o seu povo da escravidão do Egito, conduzindo-os através do Mar Vermelho e providenciando graciosamente o seu sustento no deserto, água e comida, maná e tal. No entanto, apesar de tudo que Deus tinha feito para o seu povo, e apesar de se terem comprometido exclusivamente com Ele, não demorou muito tempo para que eles quebrassem as suas promessas, as promessas de aliança com Deus, e se virassem para um Deus da sua própria criação, um bezerro de ouro. Lembra-se, isso no capítulo 32, não é? Há 2 semanas. Foi uma infidelidade flagrante. Foi adultério espiritual. Foi rebelião chocante. Foi como deitar-se na cama como outro homem na sua própria lua de mel. Foi escandaloso. No entanto, o que nós vimos na semana passada, Deus não os castigou como eles mereciam. Mas através das intercessões de Moisés, que era o mediador entre Deus e o seu povo, Deus adiou o seu julgamento. Pois, embora Ele seja um Deus justo e santo, que vai julgar todos que se rebelam contra Ele, Ele também é um Deus de segundas oportunidades. Lembra-se disso, da semana passada. Deus de segundas oportunidades. Deus que é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Esta era uma boa notícia para eles naquela época e é uma boa notícia para nós hoje em dia. Porque significa que, apesar do pecado, há esperança. O povo, naquela altura, eles ainda eram o povo de Deus e Deus ainda era o seu Deus. Mas então, como é que os israelitas responderam àquela graça e misericórdia de Deus? Como é que eles responderam à segunda oportunidade que Deus lhes tinha dado? É isso que nós vamos descobrir esta manhã nos últimos capítulos do Êxodo, capítulos 35 a 40. E vamos ler tudo. Não vamos ler tudo. Calma, não vamos ler tudo. Já lemos um bocado, mas ao pensar sobre estes capítulos, e se vocês têm Bíblia em papel, seria uma grande ajuda, senão alguns versículos vão aparecer no ecrã, mas ao estudar estes 6 capítulos, vamos reparar em 3 coisas. E a primeira coisa que vamos ver é corações dispostos a dar generosamente. Corações dispostos a dar generosamente. Não sei quantas pessoas aqui são pais, mas muitos. Mas no início de um novo ano letivo, é uma época bastante estressante. Há tanta coisa que temos que fazer, não é? Tanta coisa para comprar para as crianças e depois horários para tentar entender, especialmente com 3 ou 4 crianças, não é? Como é que podemos entender o que está a acontecer? E também há tantas reuniões dos pais, como os professores, no início do ano letivo. E para nós isso foi complicado, não é? Porque elas sempre acontecem no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. Então, na semana passada, a Rachel estava numa reunião presencial na escola e eu estava numa outra reunião online, pelo Zoom, com uma outra turma. Obrigado à escola pelo vosso pensamento. Mas foi engraçado, porque tivemos esta reunião que foi uma seca. Sinceramente, foi uma seca. Não aprendemos nada. A professora falava, tal como vocês acham que eu faço, mas pronto, falava. E no fim, 2 minutos até o fim da chamada Zoom, agora temos apenas 40 minutos, não é? Numa chamada do Zoom, grátis. Então, 38 minutos. E a professora disse, então, amigos, ela não disse amigos, temos que decidir quem é que quer ser o representante da turma. Então, quem quer ser? Já temos uma, temos que ter outro. Naquele momento, silêncio. Silêncio. Ninguém disse nada.
as pessoas estavam a olhar para o chão. Isso foi para a turma já no 8º ano, então os pais sabem que eles não querem este papel, esta responsabilidade. Ninguém se mexeu. Depois de 30 segundos, a professora voltou a falar. Olha, nós temos que decidir isso agora, temos menos 1 minuto e 30 segundos. Vocês não querem mais uma chamada do Zoom, pois não? Então, tenho que decidir quem é que vai fazer este papel, é importante. Não é tão mau, não é tão mau, ela disse. Quem quer fazer isso? Mais uma vez, silêncio. Como muitos de vocês sabem, eu não sou um grande fã de silêncios constrangedores. Não sou um grande fã. E assim, depois de mais de 30 segundos, eu desisti. Liguei o microfone. Bem, apesar de ser estrangeiro, que não percebe muito isto, apesar de não saber bem como fala a língua portuguesa, e apesar de não perceber o sistema aqui, se realmente ninguém quer, nenhum pai ou mãe aqui quer, pronto, eu posso fazer, mas obviamente não é o ideal. Eu conheço os pais, não é? E pensei que alguém ia ter pena de mim. Alguém ia dizer, não, Joe, está tudo bem. Mas não, eles ficaram calados. O professor disse, excelente, obrigado pela tua disponibilidade. E, bum, a chamada do Zoom caiu. E eu estava sozinho no escritório a sentir pena de mim próprio. E a pensar, por que eu não fiquei calado? Pronto, amigos, em Êxodo 25 a 31. Deus tinha dado instruções ao seu povo sobre a forma de se relacionarem com ele, não é? E era através do tabernáculo, que era basicamente uma grande tenda, que era suposto ser uma espécie de santuário, um lugar onde Deus era presente, acampado no meio do seu povo. Era o seu lugar de habitação, não é? Não literalmente. Ou seja, Deus da Bíblia é Deus de toda a terra, do universo, dos céus e da terra. Ou seja, ele não pode ser restrito apenas a um lugar específico, mas ao mesmo tempo de não ser literal, também não era apenas uma metáfora. Ou seja, Deus estava, de alguma forma, e de uma forma real, estava presente no meio do seu povo através do tabernáculo. Por isso, era muito importante que Moisés, depois de ter recebido esta segunda oportunidade, Moisés exorta o povo a pôr mãos à obra para construir o tabernáculo. O tabernáculo, a presença de Deus. Então vamos lá. Mas isso exige recursos. Então, versículo 4 do capítulo 35, acho que ele é exato, é ali. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor. Mas a cena é que, apesar de Moisés ter deixado claro que ele não estava a pedir coisas obrigatórias, ele estava a pedir contribuições, ou seja, ninguém estava a ser obrigado a dar, não houve silêncios constrangedores. Não houve. Não houve voluntários relutantes. Não houve. Pelo contrário. Olhem para versículo 21. 21, que é o próximo slide. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra de tenda de congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Ou versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, etc, etc. Versículo 26, próximo slide. E todas as mulheres cujo coração os moveu, em habilidade fiavam as peles da cabra. Ou versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs. Na verdade, continua assim no capítulo 36. Nós vamos ler. Exato, 36. Moisés chamou a Bezalel e a Eliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias.
Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Amigos, sabe que vocês conseguem imaginar, depois do culto de hoje, o Daniel a levantar-se a todos e a dizer: olha, amigos, muito bem, nós já temos demasiado dinheiro aqui em Eiras. Temos demasiado dinheiro para as obras que nós queremos fazer, para mais obreiros, para mais iniciativas evangelísticas, para tudo o que nós queremos fazer. Temos suficiente. Chega, basta, não dá mais, por favor. Nós temos suficiente. Consegue imaginar o Vítor com o saquinho de coleta? Ou seja, não, vocês não podem dar. Fisicamente dizendo: não, vocês não podem. Fica aí. Ou seja, num sentido é impensável, não é? Mas é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, havia tantas pessoas com o coração disposto a dar generosamente que chegou a um ponto em que Moisés teve que lhes dizer para pararem, pois tinha mais do que o suficiente para fazer a obra que o Senhor tinha ordenado. Isso não é apenas dar com generosidade, é dar com exuberância, é dar com alegria, é dar com tanta vontade. Mas por que eles estavam a fazer tudo isso? Por que eles tinham corações dispostos a dar generosamente? Seria fácil pensar que eles davam por um senso de dever, não é? Ou seja, eles sentiam que tinham que dar para que Deus possa ficar com eles, ou para que Deus os perdoasse, ou para que Deus os abençoasse. Mas isso não é a razão que nós vemos aqui. De facto, isso nunca é a razão dada na Bíblia para dar, para contribuir. Pelo contrário, eles deram em resposta grata ao que Deus já tinha feito por eles. Ou seja, tendo experimentado a graça e a misericórdia de Deus em primeira mão, os seus corações foram transformados. E agora eles queriam usar tudo o que eles tinham. O dinheiro, os dons, o tempo, tudo para Deus e para a sua glória. E é a mesma coisa para nós, não é? É igual para nós. Ou seja, os cristãos são aqueles que já experimentaram a graça e a misericórdia de Deus em primeira mão. E eles já tiveram os seus corações transformados por Ele. E é por isso que eles dão generosamente o seu dinheiro para apoiar o ministério na sua igreja local e nas outras organizações cristãs. É por isso que eles, com generosidade, abdicam das suas noites, ou fins de semanas, ou feriados, para servir o Senhor, ajudando na escola dominical, ou no grupo de jovens, ou visitando alguém que está sozinho, ou alguém que está a passar por uma situação difícil, alguém que está doente. E é por isso que eles usam os dons que eles têm, dons relacionados com arte, ou música, evangelismo, administração, cozinha, tecnologia, limpeza, construção, seja o que for. É por isso que eles usam os dons com generosidade para servir o povo de Deus, para servir o nosso Senhor. Amigos, servir a Deus com tempo, dinheiro e os dons que nós temos custa. Mas não é algo que nós devemos fazer por obrigação. É a resposta correta de um coração transformado pelo nosso Deus gracioso e misericordioso. Pelo nosso Deus que, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que nós fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Então, isso é a primeira coisa para reparar. Corações dispostos a dar com generosidade. Mas não é a segunda coisa que nós vamos ver nos capítulos 36 a 40, uma grande secção. Porque nós também vemos pessoas obedientes a servir cuidadosamente. Ou seja, depois de terem recebido todos os recursos necessários,
Capítulos 36 a 39 descrevem a obra que eles fazem, não é? E há muitos detalhes. E vocês podem ler, e de facto deviam ler, em casa. Mas é quase uma repetição do que nós lemos há 3 semanas, acho eu. Quase uma repetição, com tantos detalhes. Sobre o tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes. É muita coisa para assimilar. E exige um esforço grande para ler, não é? Basicamente, apenas as pessoas que já leram a Bíblia toda, porque elas querem dizer, eu já li a Bíblia toda, já leram estes capítulos, porque são difíceis, com estes detalhes. Mas a cena é que Deus colocou estes capítulos na palavra. Porquê? Porque que ele repetiu o que ele já tinha dito. No capítulo 40, acho eu, nós temos a resposta. Então, vamos ler um bocado do capítulo 40, porque é uma frase repetida várias vezes que vai nos ajudar a perceber o que está acontecendo. Então, capítulo 40, versículo 16. Tenta de reparar a frase repetida. Okay? E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro. E com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda de congregação o candelabro de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda de congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda de congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda de congregação e o altar e encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, qual foi a frase repetida? Muito bem, vocês estavam a ouvir. Muito bem, é isso. 8 vezes nós lemos isso aqui. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Que é bastante significativo. Pois o povo não estava a tratar Deus agora como uma divindade domesticada, a ser usada apenas quando lhes convinha. Já não estava a tratar os seus mandamentos e instruções, ou seja, a sua palavra, apenas como uma guia que eles podiam escolher para usar ou não, para adaptar ou não, para melhorar ou não. Tragicamente, é isso que acontece muitas vezes hoje em dia, quando as pessoas olham para a Bíblia, a palavra de Deus, e decidem que eu não gosto muito desta parte, vou ignorá-la. Não gosto muito desta parte, também vou ignorá-la. Vou ficar apenas com as coisas que eu gosto. Mas, ou seja, os israelitas não fizeram isso. Porquê? Ou seja, eles não disseram, olha, eu acho que eu tenho uma ideia melhor para melhorar o plano de Deus, para construir um tabernáculo melhor, mais fixe, mais rico, mais chique. Mas não. Eles sabiam
que isso ia apenas levá-los para o inferno. Então, elas, em vez de fazer isso, elas simplesmente reconheceram que Deus não era igual a elas. Ele não era uma criatura, ele era o Criador. Ele era o único, verdadeiro, soberano e santo Deus que os tinha resgatado e, portanto, em quem elas podiam confiar e a quem elas deviam obedecer. Isso é muito importante, amigos. Ou seja, elas não estão a obedecer a palavra de Deus para se tornarem parte do povo de Deus. Não. Ou seja, não é verdade. O povo de Deus não é constituído por pessoas que conseguiram arrumar as suas vidas e ter vidas perfeitas, sem problemas, sem dificuldades, sem desafios, sem pecado. Não. Se isso fosse verdade, então todos nós estaríamos com problemas esta manhã, não é? Basta olhar para a nossa volta, ou se calhar é melhor olhar para dentro, não é? Ou seja, nós não somos pessoas com vidas perfeitas. Todos nós temos problemas. Quer se trata da nossa vida doméstica, da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual. Todos nós temos tantas inseguranças, tendências egoístas, impulsos orgulhosos, atitudes arrogantes, pensamentos perversos. Todos nós. Os cristãos não são aquelas pessoas que têm vidas perfeitas. Não são. Muito pelo contrário. Os cristãos sabem que eles não são capazes de resolver os problemas das suas vidas. Eles são incapazes de viver vidas perfeitas perante o Senhor, por mais que eles tentem. São incapazes. Mas é por isso que a mensagem da Bíblia, a mensagem da fé cristã, é uma notícia tão boa, especialmente para aqueles que estão cansados e sobrecarregados esta manhã por causa do pecado. Pois a fé cristã não diz que a nossa única esperança é resolver os problemas nas nossas vidas sozinho. Não. A nossa única esperança não é viver vidas perfeitas a partir de agora. Não. A nossa única esperança na vida e na morte é a graça e a misericórdia do Senhor através de Jesus Cristo. Por muito que finjamos a nós próprios e aos outros, todos nós somos pessoas quebradas, imperfeitos. Todos nós precisamos de ajuda, pois estamos escravizados pelos nossos pecados e precisamos de ser libertados. Estamos afastados da fonte da vida e nós precisamos de ser reconciliados. Estamos mortos nos nossos pecados e nós precisamos de ser salvos. Mas, se nós arrependermos dos nossos pecados, se nós confiamos completamente na graça e na misericórdia do Senhor, chegando diante do Senhor de mãos vazias e coração quebrantado, então nós podemos ter certeza que um coração quebrado e contrito Deus não vai desprezar. Portanto, nem nós, nem os israelitas em Êxodo, temos que obedecer os mandamentos de Deus para nos tornarmos parte do seu povo. Não. Para nos tornarmos parte do povo de Deus, isso é apenas através da graça, mediante a fé em Cristo. Mas, claro, isso não significa que a obediência vale nada. Não vale nada agora. Claro que não. Ou seja, pelo contrário, como nós podemos ver na nossa passagem, obediência é a resposta natural ao Deus que nos resgatou e nos deu a vida. Como Jesus disse em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, obediência é a resposta certa à graça e à misericórdia de Deus, que Deus já derramou sobre nós em Cristo. Então, nós já vimos, não é? O resultado da graça e da misericórdia demonstrado por Deus para com o seu povo. Vimos que isso resulta em corações dispostos a dar com generosidade. Vidas dispostas a viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Mas terceira coisa que vamos ver agora. No capítulo 40, nós começamos a chegar ao clímax do livro. Ao clímax da história até aqui. E o que nós vamos ver
depois de tudo isso, depois do resgate, depois do tabernáculo, o povo de Deus, finalmente, nós esperamos ver um Deus glorioso a habitar permanentemente. Um Deus glorioso a habitar permanentemente. Então, versículo 33. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, amigos, agora, depois de ter resgatado o seu povo da escravidão do Egito, depois de lhes ter dado a sua lei, assim que o trabalho no tabernáculo ficou concluído, como se ele não pudesse esperar mais, a glória do Senhor imediatamente desceu sobre o tabernáculo e encheu-o. Ou seja, Deus finalmente estava a habitar no meio do seu povo. E não se tratava de uma medida temporária, mas de uma medida permanente. Isso foi a ideia. No versículo 38, o Senhor vai ficar com os israelitas de dia e de noite durante todas as suas jornadas, guiando-os por onde quer que fossem. Porque apesar de tudo o que tinha acontecido no passado, eles eram o seu povo e Deus era o seu Deus. Mas isso não significa que Deus simplesmente esqueceu o seu pecado. Lembra-se que ainda eles pecaram e eles vão continuar a pecar. Então, como é que eles vão conseguir aproximar-se ao Senhor? Pronto, no versículo 35, nós lemos que, mesmo com esta presença do Senhor, Moisés, o grande Moisés, ele não consegue entrar no tabernáculo. E é apenas no próximo livro, Levítico, que nós esperamos ver a condição que Deus estabelece para que o seu povo possa verdadeiramente aproximar-se a Ele, através do derramamento do sangue, como sacrifício pelos pecados do povo. Mas mesmo assim, mesmo apesar do fato que o povo de Deus não consegue completamente aproximar-se a Deus agora, no final do capítulo 40 do Êxodo, isso é um momento bastante importante. Porque finalmente temos uma amostra visível, tangível da glória do Senhor na terra. E sempre que o povo olhava para o tabernáculo e via a nuvem dia ou o fogo à noite, eles sabiam que Deus ainda estava com eles. No entanto, era apenas uma amostra da glória de Deus, que antecipava e apontava para algo melhor, algo muito mais glorioso, algo muito mais maravilhoso. Pois o tabernáculo não era suposto ser a coisa final. Não era. Nem o templo, que depois substituiu o tabernáculo com o rei Salomão. Mas não, Deus tinha algo ainda melhor. E escrevendo 1400 anos mais tarde, João fala sobre isso. Então, João 1, versículo 14. Próximo slide. Nós lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De facto, a palavra aqui é o Verbo não se fez carne, mas o Verbo tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Deus habitou. Deus veio, a sua presença, de forma mais plena. Isso é Cristo. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a verdadeira presença de Deus na terra. Aquele que revela o amor, a beleza, a santidade, a justiça, a glória de Deus. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é o grande eu sou. Ele é o Rei dos Reis. E através da sua morte na cruz por nós e a sua ressurreição, Ele é aquele em quem Deus habita no meio do seu povo, através do Espírito. Ou seja, Ele é Emmanuel.
Emmanuel significa Deus conosco. E é por isso que Paulo chama os nossos corpos templos do Espírito Santo. Porque Deus está conosco de uma maneira visível, tangível, real. Então, ao longo das nossas vidas, onde quer que estejamos, se nós somos seguidores de Jesus, nós podemos ter a certeza absoluta que Deus está conosco. Ele está a trabalhar em nós para o nosso bem e para a sua glória. Para que nós possamos crescer em Cristo e para que nós possamos ser mais eficazes enquanto procuramos alcançar outras pessoas com esta boa mensagem. Mas sabem que nem isso é o objetivo final que Deus tem. Nem isso. Pois vamos ouvir o que Deus diz no livro de Apocalipse. Já lemos um bocado, mas vamos ler mais uma secção enquanto nós estamos a acabar. Até o Apocalipse 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia e nós lemos isso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E depois, versículo 22, nela não vi santuário, nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário, o tabernáculo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amigos, o Êxodo mostra-nos para onde estamos a ir enquanto seguidores de Cristo. Pois estamos a caminhar para o dia em que finalmente estaremos na presença de Deus de forma plena e para sempre. Será um grande dia. Será um dia glorioso. Será tudo o que nós sempre desejamos. Tudo o que nós sempre precisamos. Cristo é o tabernáculo e vamos estar com Ele. Eu comecei a pregação a fazer a pergunta: qual seria a melhor prenda que Deus vos podia dar? Não sei como é que vocês responderam. Se calhar salvação, parece uma resposta boa, não é? Ou se calhar dinheiro, parece uma resposta menos boa, mas queremos. Ou se calhar outra coisa, ou seja, namorado, ou propósito, ou cura, ou conforto. Não sei o que vocês disseram, ou vocês pensaram. Mas algo muito melhor que Deus podia nos dar. Pois a melhor prenda que nós podemos receber de Deus é Ele próprio. Era isso que os israelitas desejavam e experimentaram parcialmente com a descida da glória de Deus no tabernáculo. Mas a boa mensagem do Evangelho é que através de Jesus nós também podemos experimentar, não de forma plena, mas de forma melhor e mais completa do que eles naquela época. Porque nós podemos experimentar a presença de Deus para conosco através de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, nós podemos ter esta amizade com o Criador do Universo. Então, nossa oração deve ser isso. Nossa oração deve ser que nós possamos experimentar a sua presença para conosco. E ao experimentá-la, que nós possamos, de mãos vazias, confiar nele cada vez mais, a ser pessoas generosas cada vez mais e a obedecê-lo em tudo o que nós fazemos e pensamos e dizemos. Então vamos orar, que assim seja. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui esta manhã sabendo que somos pecadores. Nós sabemos que nós falhamos, que nós também somos rebeldes, mas que Tu mostraste misericórdia e graça para conosco, Senhor. Obrigado. Obrigado que por causa de Jesus nós temos esperança. Obrigado que por causa da Sua morte na cruz, que os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor, que há esperança com Cristo. Senhor, nós queremos viver segundo os Teus mandamentos, Senhor.
não para merecer a nossa salvação, Senhor, mas porque nós já experimentamos a beleza da salvação que Tu nos dá. Então, Senhor, ajude-nos esta semana a ser pessoas, a ser os Teus filhos que agem com generosidade, que vivem em obediência aos Teus mandamentos e que experimentam a Tua glória, a Tua presença para conosco através de Jesus. Senhor, que nós possamos lembrar disso em tudo o que nós fazemos esta semana, que nós possamos ser confortados e também confrontados pela Tua presença para conosco e possamos Te honrar e glorificar esta semana. Nós oramos isso em nome de Cristo. Amém.